telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 28 de agosto. Agora a gente vai destacar as principais manchetes pelo país. A gente começa com a capa do jornal O Globo. A manchete do dia são as entranhas do crime. Aqui sobre o caso de Marielle Franco, era só pagar que os inquéritos sumiam, afirma Lessa ao STF. O assassino confesso de Marielle relata contaminação há décadas das polícias do Rio de Janeiro e descreve a compra de agentes para encobrir os assassinatos. O ex-policial militar, que durante anos esteve cedido a delegacias da Polícia Civil, além de ter um histórico de serviços prestados ao crime, Rony Lessa, em depoimento ao STF no processo da morte de Marielle Franco, ele faz um panorama aí da contaminação das polícias do Rio de Janeiro. Segundo ele, a disseminação da corrupção era tanta que bastava pagar R$50 mil, nas palavras dele, a delegados e agentes, que estes agentes aí subtraíam e queimavam inquéritos inteiros dentro das delegacias. E que era na digitação, o suborno, na era da digitação, né, o suborno permite a inutilização de provas e a morosidade proposital das investigações. Lessa também afirma que essa situação não é diferente na Polícia Militar. Sobre o assassinato de Marielle, ele reiterou a sua delação, atribuindo aos irmãos Brazão a ordem para a execução. Os políticos que estão presos previamente negam essa relação com o assassinato da vereadora. Lessa afirmou que os Brazão eram exemplos de políticos que usavam a sua influência para indicar ou retirar policiais de determinados postos a fim de ajudar a encobrir os seus crimes. Também em destaque aqui é sobre a sucessão na Vale, na mineradora. O novo CEO da Vale, Mariana e Concessões, desafiam Gustavo Pimenta, bem recebido pelo mercado. Ações da mineradora tiveram a alta de 3% após o anúncio da nova diretoria, do novo CEO. Gustavo Pimenta a curto prazo esses desafios, como as negociações de ferrovias e o acordo sobre o rompimento da barragem em Mariana. Em destaque também são as eleições de 2024. Mesmo no poder, o PT sofre nas disputas nas capitais. O partido não lidera pesquisas nem no Nordeste, onde Lula é mais forte. Também aqui em destaque são as eleições em São Paulo. O hino com linguagem neutra municia críticas a Boulos. Também em destaque são essas imagens aqui, em destaque na capa do jornal O Globo, os sinais do clima. Aqui primeiro fala sobre as águas, que a ONU emitiu um alerta mundial ontem sobre o aumento dos níveis dos oceanos por causa do aquecimento global. O documento projeta uma elevação do nível do mar até 2050 em diversas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde ele subirá 16 centímetros. O panorama ele ameaça especialmente os pequenos países do Pacífico, sob o risco de desaparecer aí em poucas décadas. Outras imagens de destaque sobre o clima é a queda brusca no termômetro, que São Paulo teve a madrugada mais fria de agosto em 25 anos. No sul do país, na região sul, algumas cidades amanheceram aí completamente congeladas. E também na mesma área sobre o clima, é sobre o fogo aí pelos biomas brasileiros, o risco de quebrar recorde. Aqui algumas entidades emitem alertas sobre as condições favoráveis à ocorrência de incêndios florestais devem se intensificar. Também falando aí dessa relação entre as condições climáticas e a tendência
tendência de alguns ambientes pegarem fogo. Também em destaque aqui na capa do jornal O Globo é o Exército, que abre inquérito contra coronéis que pressionaram comando por golpe em 2022. O Exército investiga 4 coronéis, sendo 2 da ativa, em que 2022 escreveram aí o manifesto ao comando da força, exortando o apoio a uma tentativa de golpe. Também em destaque aqui na área de opinião, Vera Magalhães fala que Lula está cego para reviravolta na campanha paulistana. Hélio Gaspari também fala sobre São Paulo, ideias de Marçal são velhas e ruins. Bernardo Melo Franco fala 5 anos depois, fogo suspeito volta a castigar o país. E Zeina Latif escreve sobre as classes médias e evidenciam seus desejos por mudança. Na área aqui do mercado, após atrito com a Redditor, a Amil vai abrir uma nova emergência pediátrica, descredenciando de unidades da rede de hospitalárias do Rio. O plano vai inaugurar o serviço pró-cardíaco de Botafogo para atender 2.000 crianças por mês. Aqui também em destaque o obituário de Juan Manuel, o zagueiro uruguaio do Nacional, o desfecho triste de um novo drama em campo. O zagueiro do Nacional, que sofreu um mal súbito durante o jogo contra o São Paulo na semana passada, morreu ontem à noite. Ele já havia tido o segundo filho há 2 semanas apenas. O caso lembra de Serginho, que há 20 anos sofreu aí com essa mesma situação. Também em destaque a charge de hoje, entre ouvindo Lula sobre a sucessão na Câmara dos Deputados, aqui o presidente Lula com a lupa observando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, carregar aí a Câmara dos Deputados nas suas mãos, e ele fala, o presidente Lula fala, vamos ver essa indicação. No Rio de Janeiro, o destaque é contra lixo na rua, coleta no Rio será dentro dos prédios, para evitar aí o acúmulo de detritos nas calçadas. Também em destaque, a entrevista de hoje é com Sarah Davis, ninguém pode mudar um narcisista. Ela que é uma autora sobre um livro que aborda esse assunto do narcisismo. A psicóloga britânica afirma que narcisistas não se percebem assim e diz que o que falta fazer para lidar com eles aqui durante a entrevista. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo de hoje. Oceli, o que a gente tem no Estadão? A manchete do Estadão, do Estado de São Paulo de hoje, Amanda, é sobre a tentativa de golpe de Estado nas Forças Armadas. O Exército abre inquérito contra coronéis que assinaram a carta pró-golpe. Sindicância identificou autores e signatários e assinantes de manifesto de 2022. Diz o seguinte, a chamada de capa para esta matéria. O Exército identificou os autores e signatários da carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, informa a jornalista Mônica Gugliano. Por ordem do atual comandante da tropa, o general Tomás Paiva, 4 coronéis, 2 deles da ativa, que redigiram o documento, passaram a responder a inquérito policial militar porque há, entre aspas, indícios de crime, fecha aspas. O manifesto foi assinado por 37 militares e recebido pelo então ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, que até recentemente estava preso. Ele recebeu esse documento na noite do dia 28 de novembro de 2022, logo após o resultado final das eleições que o Bolsonaro perdeu.
A noite do dia 28 de novembro foi véspera da publicação desse documento. O documento foi considerado pelo comandante do Exército na época, o general Marco Antônio Freire Gomes, considerado como pressão para que aderisse a uma tentativa de golpe de Estado. O texto abordava compromissos dos militares com a legalidade e críticas veladas à atuação do Poder Judiciário no processo eleitoral. Os oficiais se diziam atentos e apontavam insegurança jurídica e instabilidade política e social. A sindicância apontou a participação de 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, um major, 3 tenentes e um sargento. A foto de destaque escolhida pelos jornalistas do estado de São Paulo é sobre a libertação de um refém lá no Hamas. É essa foto aqui, ele como policial. É um beduíno resgatado após 10 meses em um quarto a 23 metros de profundidade. Militares israelenses libertaram o beduíno de 52 anos. Refém do Hamas, ele estava num túnel na faixa de Gaza. Coadi era segurança de uma fábrica de embalagens no kibbutz Magen, quando foi sequestrado no dia 7 de outubro de 2023. Ainda é chamada de capa do Estadão uma matéria sobre o novo presidente da Vale do Rio Doce. Ações da Vale sobem após sucessão. Novo CEO, novo diretor executivo, terá desafios. Gustavo Pimenta assumirá comando da empresa em janeiro, com a missão de fazer crescer a produção e lidar com indenizações em Mariana, Minas Gerais. As ações da Vale, com essa definição, subiram ontem 3,01%. A reação do presidente Lula com esse novo presidente foi a seguinte, é a frase destacada aqui pelo Estadão: cachorro com muito dono ou morre de fome ou morre de sede. Porque tendo muito dono, um se esquece de alimentar o cachorro ou de dar água ao cachorro. Cachorro com muito dono ou morre de fome ou morre de sede. É parecido com a frase que também diz aqui no interior do Ceará: panela em que muito mexe, a comida ou sai insossa ou sai salgada. É parecida com essa frase do presidente Lula. Nas destaques internacionais, tem um aqui da Venezuela. Ditadura de Maduro prende e tortura 120 menores após as eleições. Acusados de terrorismo, adolescentes são levados de casa na madrugada e não têm direito a advogado ou visita. Incêndios florestais. STF dá 15 dias para o governo agir contra fogo no Pantanal e na Amazônia. Flávio Dino, ministro do STF, exige ação de Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental. Juan Manuel Izquierdo morre aos 27 anos, zagueiro do Uruguai, que desmaiou no jogo na última quinta-feira, lá em São Paulo, no Morumbis. Atleta do Nacional do Uruguai, estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira, com problemas cardíacos. E por último, destaque, foi aqui no jornal Globo e também
destaque no Estadão, eu vi também na Globo News, depois de 15 anos, de volta ao Oasis. Irmãos firmam paz após 15 anos. O Liam e Noel Gallagher reataram e anunciam shows no Reino Unido para 2025. É com você, Amanda. Hoje, na Folha de São Paulo, a manchete do dia é que o governo quer propor taxação de Big Techs ainda este ano. A medida pode render de 4 a 5 bilhões se aprovada e ajudar a compor as receitas para o orçamento do ano que vem. O Ministério da Fazenda pretende propor a taxação das gigantes da tecnologia ao Congresso Nacional ainda neste segundo semestre deste ano. Se aprovada, essa medida pode ajudar a compor as receitas aí do governo em 2025. A expectativa da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de ter um adicional de 4 a 5 bilhões aí nas receitas. Na próxima sexta, o governo Lula envia ao Legislativo o projeto de lei orçamentária de 2025. A taxação das Big Techs como a Meta, o Google e também a Amazon não está incluída na elaboração do texto. Uma opção em estudo para a Fazenda é fazer a tributação por meio da CID, que é a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico. As companhias alegam já serem tributadas aqui no Brasil. É o caso de contratos de publicidade que possuem com as empresas instaladas no país. Mas na visão da Fazenda, as propagandas de empresas estrangeiras vistas pela população brasileira e que gerem receitas, pois as compras são feitas no Brasil, não são computadas. Também em destaque na capa da Folha de hoje, na coluna Painel, que é um destaque completo aqui na capa da Folha, Moraes proíbe entrevista da Folha com Felipe Martins. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu Felipe Martins, que é ex-assessor de Jair Bolsonaro, de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo. Ele é suspeito de participar da trama golpista após as eleições de 2022 e ficou preso aí durante 6 meses. No dia 9, Moraes determinou a sua soltura, mas com medidas cautelares. A justificativa da negativa à entrevista, o ministro disse que a entrevista violaria uma dessas medidas cautelares. Também em destaque, o ministro soma mais uma apuração em que é o próprio afetado também falando sobre as ações de Alexandre de Moraes no STF. Outros destaques aqui são os irmãos Noel e Liam, que eles aí se reúnem após alguns anos separados. Eles anunciam o grupo inglês, a turnê, do grupo inglês voltará no próximo ano 2025 em uma série de shows na Irlanda e no Reino Unido. No esporte, Brasil, potência das Paralimpíadas, a delegação ficou entre as 10 mais vencedoras nas últimas 4 edições e quer superar as 72 medalhas de Tóquio, que foi um recorde. Também em destaque sobre as Paralimpíadas, o movimento paralímpico nunca esteve tão forte, diz a chefe do comitê. Também em destaque aqui na capa da Folha de São Paulo são sobre as secas. A pior seca em 4 décadas atinge 16 estados e também o Distrito Federal. Ainda em destaque, fumaça cobriu área rural de São Paulo em 90 minutos. Aqui em destaque, a foto de hoje é a reserva de plantio de cana-de-açúcar no Instituto Agronômico, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um órgão teve parte da pesquisa de cana substituída pelos incêndios e pelo fogo. Na área do meio ambiente ainda, esse que foi o destaque também no Globo de hoje, é a
estimativa da ONU que diz que o mar deve subir 16 centímetros no Rio de Janeiro até 2050. Na área da política, para leitores, o novo formato da Folha é prático e moderno. E também falando sobre política, só que a internacional, Maduro faz trocas no seu gabinete em meio à pressão. Imerso em uma crise política desde a contestada vitória nas eleições da Venezuela, Nicolás Maduro trocou metade de seu gabinete ministerial de 30 membros. Também destaque agora no Brasil é o novo presidente da Vale, que propõe enxugar aí a estrutura da mineradora. Gustavo Pimenta foi eleito para presidir a mineradora sem uma objeção do governo Lula, que fizera pressão aí no começo desse processo. Ele foi sabatinado por conselheiros, ele que também é o sucessor de Eduardo Bartolomeu, propôs enxugar a estrutura corporativa da companhia. Outro destaque na área de opinião, aí falando sobre as estatais e sobre a economia, Bernardo Guimarães pergunta quem tem medo de aumentar os juros. Gabriel Galípolo sabe que o que Lula pede a ele não pode fazer. Se não se mostrar durão no início de seu mandato, as expectativas se refletirão em uma inflação maior em ano eleitoral. Para o barco não perder o rumo, precisará incomodar muita gente. E por fim, os destaques são os editoriais. Transição energética de Lula é balela, acerca do pacote que descarta combustível fóssil. E também que destaca o combustível fóssil, E o segundo editorial, entre o clima e o crime, sobre a investigação de incêndios por ação humana. São esses os destaques da Folha de São Paulo de hoje. O que a gente tem no Povo, Celi? A manchete do jornal cearense O Povo, Amanda, internautas, telespectadores da TV da Transparência, é sobre o debate de ontem à noite, o primeiro realizado pelo jornal O Povo, pelo Grupo Povo de Comunicação, entre 6 candidatos a prefeito de Fortaleza. A manchete do jornal é essa: saúde, segurança e taxa do lixo dominam debate acirrado. O Povo promoveu em parceria com a OAB primeiro debate após o início da campanha no último dia 16. Encontro entre candidatos ao passo é marcado por tensão e troca de acusações. Essa é a visão do jornal O Povo, que saúde, segurança e taxa do lixo dominam o debate acirrado. No a meu ver, os temas que são caros à população de Fortaleza não foram debatidos. O que se viu foi acusações pessoais, candidato chamando o outro de desqualificado, de mentiroso, de inexpressivo. Isso que a gente viu. Na hora que se tentava fazer um debate sobre as propostas para a próxima gestão, a partir de 2025, partiu para ataques pessoais, ligados à pessoa, ao indivíduo e não ao futuro gestor. É tanto que houve muito pedido de direito de resposta. E o que viralizou nas redes sociais, até ontem meia-noite, é um jornalista chamado Hugo Gloss, que publicou um pequeno trecho quando o candidato George Lima, do Solidariedade, dando uma resposta ao candidato André Fernandes, deputado federal, apontou o dedo, o George apontou o dedo para o André Fernandes e disse: chupa aqui para ver se sai leite. Essa frase, ontem tinha mais de 500 mil visualizações. Isso ontem por volta de meia-noite. 500 mil de visualizações. É tão inusitado que isso o que sobrou para as redes sociais, para todo o Brasil ver. Então imagina aí, baixo nível, começam logo querendo agredir pessoalmente uns aos outros, sem debater, sem passar para o telespectador, para o cidadão de Fortaleza, o que realmente a gente quer ouvir, que são as propostas para todas as áreas da administração municipal. Tá aqui a foto de destaque, o primeiro aqui
da esquerda para a direita, é o candidato José Sarto, que é o atual prefeito e candidato à reeleição pelo PDT. Esse outro aqui é o André Fernandes, de azul, que é candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Esse de branco é o Técio Nunes, que é candidato pelo PSOL. O do centro, de paletó, é o jornalista Ítalo Coriolano, ele que foi o mediador do debate. O próximo é o Jorge Lima, como eu falei, que é o candidato do Solidariedade, foi chamado de garganta de aluguel, garganta disso, garganta daquilo, desqualificando o candidato, humilhando o candidato. Depois vem esse outro de blazer, é o Evandro Leitão, que é deputado, presidente da Assembleia e candidato pelo Partido dos Trabalhadores. E aqui na ponta, por último, é o ex-deputado federal Capitão Wagner, que é candidato pelo União Brasil. O Jornal O Povo não convidou nem o Eduardo Girão, do Partido Novo, nem o Chico Malta, do PCB, e nem o Chico Malta, está faltando um, porque esses três outros candidatos, e do PSTU, o candidato do PSTU, eles não têm representação, no mínimo de 5 deputados federais na Câmara Federal, para possibilitar a obrigatoriedade dos veículos de comunicação convidarem para o debate. Destaque ainda no Jornal O Povo a questão do clima em Fortaleza. Fortaleza teve neste mês o dia com o pior índice de qualidade do ar de 2024. No caderno de Vida e Arte, de Cultura, dizendo que a socióloga Glória Diógenes lança livro com memórias sobre o seu irmão falecido, o humorista Paulo Diógenes. E por último, Amanda, é chamada de capa do Jornal O Povo, sobre a sessão de ontem do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que emitiu parecer com ressalvas sobre as contas do governador Eumano relativa a 2023. A manchete, tanto de capa como da página interna, diz: Tribunal aprova contas. O tribunal não aprova contas. Quem aprova ou desaprova é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas emite um parecer favorável ou desfavorável, ou favorável com ressalva, como foi no caso das contas de 2023 do governador Eumano, com 38 ressalvas. É com você. A gente segue agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje. O primeiro destaque é uma entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal. Caixa celebra o sucesso do Minha Casa Minha Vida. O presidente da Caixa, Carlos Vieiras Fernandes, ele ressaltou a importância do programa do governo Lula. Ele disse, abre aspas, promove geração de emprego, redistribuição de renda, redução do déficit habitacional e a melhora da qualidade de vida, fecha aspas, para o que disse o executivo, que também falou sobre a área socioambiental, o lucro e as participações das mulheres na gestão. Também em destaque aqui, na capa do Correio de hoje, é uma tragédia no entorno lá em Brasília. Incêndio leva à morte de casal e um bebê. Esse incêndio acometeu em um apartamento, em um prédio, que levou à morte dessas pessoas, dessas 3 vítimas. Graciane Oliveira, de 35 anos, o seu marido, Luiz Evaldo, e o seu filho, Léo, que tinha apenas 19 dias. Eles foram surpreendidos pelo fogo aí no apartamento que ocorreu no entorno de Brasília, lá em Goiânia, na verdade em Goiás. Para fugir das chamas, o casal pulou do 7º andar do prédio com o filho recém-nascido nos braços e também com o cachorro da família, e eles acabaram morrendo nessa queda. A Polícia Civil investiga o que provocou esse fogo. 2 pessoas estavam na residência e escaparam com vida: a mãe de Graciane e um homem que trabalhava na impermeabilização de sofás. Também em destaque no Correio Brasiliense de hoje é a
a situação da Venezuela. Maduro reforça a repressão. Um mês após as eleições, o presidente venezuelano Nicolás Maduro trocou aí metade do seu gabinete. O número 2 do chavismo assume o Ministério do Interior, que terá aí o controle do Serviço de Inteligência da Polícia Nacional Boliviana, 2 dos principais órgãos repressivos do Estado. Outro destaque aqui é racha pode ter causado acidente fatal. A Polícia Civil lá do DF investiga se o capotamento e a colisão levaram à morte de Letícia Maria Menezes, de 20 anos. Foi provocado aí por uma disputa entre motoristas, tipo um racha ilegal. Também destaque aqui no Correio Brasiliense são as leis e dilemas no palco. Defensora do sistema de justiça, a vítima de violência sexual, a personagem Prima Facie, levanta aí reflexões sobre os dias atuais. Essa é a peça de Débora Falabella, que está em cartaz lá na Unip. Também em destaque o pioneirismo de Naum. O empresário Mounir Naum, ele morreu aos 94 anos. Entre os vários negócios, ele atuava na hotelaria e hospedou em Brasília figuras ilustres como o imperador do Japão. Também em destaque aqui é o zagueiro Juan, que acabou vindo a falecer 5 dias depois, após sofrer aí uma arritmia cardíaca no gramado do Morumbi contra o São Paulo pela Libertadores. O jogador de 27 anos do Nacional do Uruguai deixa a companheira e 2 filhos, e um deles sendo recém-nascido há 10 dias. Outros destaques no Correio: prazo para conter as queimadas. O governo federal tem até 15 dias para cumprir a determinação do ministro do STF, Flávio Dino, de mobilizar as forças federais e estruturas para combater as queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia. Nas eleições, o destaque é a surpresa Marçal. O candidato à capital de São Paulo é forte nas redes, mas coleciona polêmicas e brigas. E também, por fim, aqui, armas. Um novo decreto, o Planalto cede, e novo texto com ajustes será publicado até segunda-feira. São esses os destaques da capa do Correio Brasiliense de hoje. Oceli, o que a gente tem no Valor Econômico? Temos, Amanda, matéria sobre meios de pagamento de boleto. Mais ágeis, transações eletrônicas avançam e mudam a rotina de consumidores e empresas. Nos Estados Unidos, planos de Kamala Harris podem elevar impostos para os mais ricos e grandes empresas em até 5 trilhões de dólares em 10 anos. Taxa de dependência: crianças de até 14 anos e idosos acima de 65 anos serão mais da metade da população brasileira em 2042. A manchete do Valor Econômico é sobre julgamentos do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre base de cálculo de tributos podem custar 111,9 bilhões de reais à União Federal, com impacto estimado de 34,4 bilhões de reais. Exclusão do ISS da base do PIS/COFINS está na pauta de hoje do Supremo. A foto dessa jovem senhora, ela é a executiva Mariana Orzini. Será a primeira mulher a liderar as operações da Dow no Brasil, da empresa Dow no Brasil. A nomeação faz parte de mudanças mais amplas no comando da companhia na América Latina, que passará a ser presidida por Matias Campodónico. Ainda destaque na capa do Valor Econômico: escolhido presidente, Gustavo Pimenta marca nova etapa na Vale do Rio Doce. Despesas são grande desafio
do Projeto de Lei Orçamentária Anual, a PLOA, para 2025. Governo Federal e de São Paulo, governos federal e de São Paulo discutem incêndios. 6 suspeitos foram presos, incêndios criminosos. E por último, na área de economia, é que o IPCA 15 tem alta de 0,19%, com alívio em serviços. Amanda. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal. A gente começa agora com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro editorial diz que a eleição municipal não pode ignorar a agenda climática. Municípios são responsáveis pela ocupação do solo, fator crítico para prevenir efeitos de enchentes ou secas. O segundo editorial do jornal o Globo de hoje, nota conjunta com a Colômbia sobre a situação venezuelana envergonha o Brasil. A esta altura já está claríssimo que Maduro fraudou o pleito e precisa entregar o poder a quem o venceu. Na área de política, os destaques são as eleições de 2024, a largada no vermelho, mesmo no poder, o PT começa a corrida eleitoral atrás em capitais e aposta em alianças e em cidades médias. Aqui em destaque algumas fotos, inclusive do candidato do PT aqui em Fortaleza, Evandro Leitão, cabo eleitoral, candidato do PT aqui na capital cearense, Evandro Leitão, com Lula, é a primeira foto de destaque. Também a segunda é o nome do PT em Teresina, Fábio Novo está no segundo lugar. E sobre a disputa acirrada lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Maria do Rosário está empatada com MDBista. Aqui o Globo mostra a aposta dos partidos nas capitais. E aqui também em destaque a situação de Fortaleza, que segundo a última pesquisa Quest, divulgada no último dia 22, o Evandro Leitão aparece com 3% das intenções de voto, com 14% das intenções de voto, em um empate técnico com o outro candidato. O que está à frente nas pesquisas é o candidato do União Brasil, Capitão Wagner. Também em destaque na política é a situação de Fortaleza, que o PDT se queixa da atuação de Lula aqui na capital. O partido busca a reeleição do prefeito de Fortaleza, mas o PT está empenhado em eleger o presidente da Assembleia. Camilo Santana planeja tirar férias do Ministério da Educação para ajudar o candidato petista na disputa que divide Ciro e Cid Gomes. Aqui essa matéria também de destaque na área da política. O Globo também elenca que Fortaleza é uma das prioridades do PT na eleição municipal, já que o partido abriu mão de uma cabeça de chapa várias vezes em chapas de capitais importantes como São Paulo e Rio de Janeiro. Além da capital cearense, Lula só esteve nas convenções e que sacramentaram Guilherme Boulos, e também que teve ali a sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy, que é do PT, Guilherme Boulos sendo do PSOL em São Paulo, e também em outra convenção que Lula esteve além de São Paulo, da capital paulista, e de Fortaleza. A outra que ele esteve foi apenas em São Bernardo do Campo, que é o seu domínio eleitoral. Aqui o jornal Globo analisa que Fortaleza tem uma esquerda dividida, que o prefeito José Sarto aqui ele faz um contraponto, ele se contrapõe à candidatura do PT aqui na capital. Ainda sobre as eleições de 2024, a ação contra Marçal mira relato de pagamento por cortes já na campanha. A Justiça Eleitoral apura uma remuneração irregular dentro do período eleitoral. A apoiadora gravou novo vídeo pedindo voto ao candidato. Também sobre as eleições deste ano, agora em São Paulo, o hino nacional com linguagem neutra gera críticas a Boulos. Intérprete cantou um verso alterado e municiou opositores do candidato do PSOL, que apagou o vídeo das redes. Outros destaques ainda no Sudeste é sobre o Rio de Janeiro. A Justiça
age contra fake news sobre Paes e Neves. A pedido da campanha do PSD, a Justiça Eleitoral determina a exclusão de imagens deturpadas para associar o prefeito à facção criminosa. Em Niterói, outra decisão judicial suspende mais de 30 perfis falsos direcionados ao candidato do PDT lá em Niterói. Ainda os destaques aqui na política é sobre Belém, que tem prefeito desgastado com a crise do lixo. Essa cidade, que será a sede da COP30, a capital paraense, terá disputa e quem gestor busca reeleição, avalizado por Lula, e enfrentará o candidato do clã Barbalho, apoiado por uma coligação de outros 8 partidos e postulante bolsonarista criticado por posicionamento contra as pautas ambientais. Ainda em destaque, falando sobre essa questão do lixo e do meio ambiente, a sustentabilidade lidera citações em planos pelo país. O tema é o que mais aparece aí nas propostas dos candidatos às prefeituras, segundo um estudo que analisou mais de 14 mil programas de governo por meio de uma inteligência artificial. A pesquisadora que norteou aí essa pesquisa, essa produção, avalia que as menções foram impulsionadas após a tragédia no Rio Grande do Sul. Também em destaque, Exército abre inquérito contra coronéis por carta golpista. A sindicância concluiu que 37 militares tiveram algum tipo de participação na tentativa de manter Bolsonaro no poder. Aqui em destaque, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, entre aí o ministro da Defesa, José Múcio, e o presidente Lula. Ele viu indícios de crime aí nessas cartas que foi assinada por esses coronéis. No Brasil, o destaque é o meio ambiente, a gangorra do clima. O choque de massas de ar frio e de calor faz com que São Paulo tenha que enfrentar um dia de agosto mais gelado em 25 anos. Também destaque 5 caminhos para o Prêmio Jovem Cientista. Na categoria voltada para os estudantes do ensino médio, o tema da conectividade e inclusão digital, escolhido para a edição deste ano, pode ser explorado em mais de uma linha de pesquisa. As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista vão até o dia 4 de outubro. Também destaque são os incêndios florestais. Setembro pode ter recorde aí desses acontecimentos. As condições meteorológicas extremas que favorecem os focos de fogo em agosto têm grandes chances de se intensificar já nas próximas semanas, é o que adverte o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Na economia, o destaque é a sucessão naval, os desafios adiantes, as ações da mineradora sobem aí em 3% com a escolha do novo CEO, que terá que negociar acordo de Mariana e concessão de ferrovias. Ainda na economia, Zena Lattif escreve sobre o desejo de sonhar das classes médias e a política. O desejo de mudança segue vivo entre as classes médias que querem empreender e prosperar. Aqui ela fala um pouco sobre a ascensão de Pablo Marçal e de Bolsonaro aí ao longo das eleições, que eles se colocaram como a mudança da política. Também em destaque, economia com o benefício de prestação continuada ainda é incerta, diz ministro. Pente fino no benefício é uma das principais apostas para os cortes aí no orçamento de 2025. O Wellington Dias diz que a revisão só deve terminar em março e os novos beneficiários podem entrar e compensar as exclusões. Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, que é o responsável aí pelo cadastro dos beneficiários no BPC. Também na economia, Haddad diz que a arrecadação está maior do que a prevista para cumprir a meta.
Outros destaques é a prévia da inflação, que desacelera para 0,19% em agosto. Outros destaques são na Bolsa de Valores, que ensaia aí uma nova máxima, mas perde fôlego e recua 0,08%. No Rio de Janeiro, a Amil abre serviço de emergência pediátrica em Botafogo. Outro destaque aqui é o deputado cearense Danilo Forte, devedor Contumaz. A Fazenda e relator chegam ao acordo. O poder de veto das confederações empresariais, a lista elaborada pela Receita, será incluído no projeto por Danilo Forte. Ele que é o relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados, que estabelece os critérios para as punições dos devedores contumazes. Também em destaque aqui no Globo é sobre o Ministério que confirma a troca de blocos aí, a troca de provas no bloco 4 do concurso nacional unificado. O Ministério da Gestão diz que garante que a questão foi resolvida aí a tempo e não afetou a aplicação. Pelo mundo, águas implacáveis, o relatório da ONU alerta para a subida do nível do mar e ameaça as zonas costeiras, inclusive o Rio de Janeiro. Aqui, o jornal Globo mostra a projeção da média de elevação do nível do mar até 2050, isso em centímetros. Aqui também mostra as cidades do G20 que mais podem ser afetadas. E aqui o Rio de Janeiro é um destaque que pode ter aí um aumento de até 16 centímetros no nível do mar. O que mais se destaca é Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, que pode ter o seu nível do mar aumentado em 41 centímetros. Ainda em destaque pelo mundo, prisão expõe dependência russa do Telegram. O aplicativo é usado por militares na linha de frente da Ucrânia. E detenção do fundador da empresa, ele que é também russo, ele foi detido na França, eleva os riscos a um bloqueio. Aliados e opositores do governo Putin exigem a liberação imediata. Também em destaque pelo mundo é Israel, que resgata o 8º refém com vida de cativeiro do Hamas em Gaza. E por fim, destaque na área da saúde, é uma entrevista com a psicóloga Sarah Davis, ela que é especialista em abuso narcisista, escreveu um livro para ensinar pessoas a conseguir se libertar de alguém assim, partindo ou aprendendo a conviver sem deixar se afetar. São esses aqui os destaques internos do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Oceli? Eu começo, Amanda, com a coluna do Estadão. E a nota principal é sobre a sucessão na capital de São Paulo. Hino nacional em linguagem neutra, expõe bandeiras do PSOL e ofusca campanha de Guilherme Boulos. Diz o seguinte a nota: mal deu tempo de o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, comemorar o resultado de sua participação no programa Roda Viva, na noite da segunda-feira, e sua campanha já foi atropelada ontem pelas bandeiras do próprio partido. A expectativa da equipe do PSOLista de aproveitar os principais trechos da entrevista ao Roda Viva nas redes sociais foi frustrada. A repercussão sobre o hino nacional ter sido cantado em linguagem neutra num comício de Boulos no fim de semana, virou a pauta. Não bastasse a irritação porque o tema ofuscou a agenda positiva da entrevista, interlocutores reclamaram que a militância do PSOL continuou alimentando a polêmica nas redes, mantendo a expressão todes, que é a expressão neutra, para significar masculino, feminino, transgênero, gênero, transgênero. Então, a expressão todes, mantendo a expressão todes entre os assuntos mais comentados.
A campanha de Boulos já trocou a produtora de eventos uma vez. Nos bastidores, não se descarta promover uma nova alteração após o episódio do hino nacional. Já em relação à mudança de cantoras nos eventos da manhã e da tarde, a resposta foi que estava programada. No evento no final de semana, com a presença do candidato, com a presença do presidente Lula, a cerimonialista do evento, da candidatura do Boulos, cantou o hino nacional brasileiro com essa linguagem neutra, trocando todas as palavras masculinas e femininas. Eles não cantaram, quem cantou ao microfone foi a senhora lá que estava conduzindo o cerimonial. Repercutiu tão mal isso nas redes que o Boulos mandou tirar o vídeo, mas já está viralizado já, pouco adiantou, tirou das plataformas dele, das redes sociais da campanha dele, mas o vídeo tá solto aí no meio do mundo. E a reação muito forte por conta dessa mudança da letra do hino nacional. Foi muito ruim para a campanha do Moro e com certeza terá repercussão nos próximos debates lá na capital paulista. Continuando aqui na coluna do Estadão. Na reunião com líderes do governo na Câmara Federal, o presidente Lula afirmou que promoverá uma partida de futebol entre integrantes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Foi o que bastou para o deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, ele é da Bahia e quer ser o sucessor do Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. Bastou para o Elmar Nascimento emendar com bom humor ácido. Foi o que disse ele. Tudo bem ter o jogo entre Planalto de futebol e o Congresso, desde que Flávio Dino não seja o juiz. Brincou, arrancando risos dos pares. A fala de Elmar reflete a suspeita do grupo do Centrão no Congresso de que Lula e o STF atuaram em tabelinha para frear a execução de emendas impositivas, de emendas parlamentares impositivas. Liminar concedida por Flávio Dino e confirmada pela unanimidade do plenário do STF. Vamos para a página dos editoriais de hoje do Estadão. Ministro Alexandre de Moraes ataca de novo. Ao tratar vazamento de mensagens que expõem seus métodos heterodoxos como parte de um complô contra a democracia, o ministro avilta o Estado democrático de direito que jura defender. Segundo editorial, cobranças desarrazoadas. Ameaça de ministro de intervenção na ANEEL e cobrança de Lula de suposto descaso em demora da Anvisa evidenciam a aversão do governo federal à atuação das agências reguladoras. Páginas de artigos. O primeiro é do advogado Nicolau da Rocha Cavalcante. A admirável percepção sobre o Brasil. Ele escreve: encaramos uma realidade admiravelmente excepcional como sendo normal, banal, e com isso perdemos muitas oportunidades. Aqui tem uma página de um informe publicitário por um pacto econômico com a natureza. Essa mesma carta foi publicada no Valor Econômico e aqui assinado por muita gente, autoridades nacionais, como Joaquim Levy, que é economista, o Hermínio de Moraes, que também é economista,
falando sobre um pacto para proteger a natureza no Brasil. E o segundo artigo é do cientista político Luiz Felipe Dávila, Uma Democracia em Perigo. Ele escreve: não se destrói a democracia apenas com o abuso de poder de juízes. É preciso de um ingrediente essencial, a conivência da sociedade. Nas páginas de política, a primeira matéria é esta que é manchete de capa do jornal de hoje. Forças Armadas. Exército abre inquérito para investigar coronéis que pressionaram por um golpe de Estado no Brasil. Sindicância identificou oficiais, autores e signatários de carta ao comando das Forças Armadas em 2022. A Polícia Federal, o general Freire Gomes, considerou o manifesto uma coação, uma pressão para que o Exército aderisse à ruptura democrática brasileira contra o candidato eleito na época Lula e a favor do candidato derrotado Jair Bolsonaro. Essa carta foi entregue ao tenente-coronel e ajudante de ordem de Bolsonaro, o Mauro Cid, em setembro de 2023. Essa foto aqui é em setembro de 2023, quando ele foi solto. A carta foi encontrada no celular do tenente-coronel. Eleições em São Paulo. O Pablo Marçal diz que vai pedir afastamento do presidente do PRTB do cargo. Presidente esse que é investigado por envolvimento com o PCC. Candidato afirma que se sente constrangido com suspeita que liga Leonardo Avalanche ao primeiro comando da capital. O dirigente do PRTB não se manifestou sobre esse caso. Ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, sugere crimes contra nomes do próprio partido. Efeito Marçal e polarização em São Paulo geram guerra na justiça eleitoral. Outra matéria na política é dizendo que o número de eleitores com menos de 18 anos no Brasil cresceu, para as eleições deste ano, de 2024, cresceu 78% em comparação com as eleições municipais de 2020. Esse dado foi divulgado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aqui temos 2 páginas sobre a matéria Como entender e ler as pesquisas eleitorais. Nas páginas internacionais, crise na Venezuela. Nicolás Maduro prende 120 menores em onda de repressão após as eleições. Lula critica Daniel Ortega, da Nicarágua, presidente da Nicarágua, e volta a defender a realização de novas eleições na Venezuela. Israel resgata refém vivo após 10 meses em Gaza. Nas páginas de Brasil, tem uma matéria dizendo que o STF dá 15 dias para governo Lula agir contra fogo no Pantanal e na Amazônia. A decisão foi monocrática do ministro Flávio Dino. Ele cobra envio de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, e o governo do Pará decreta situação de emergência por queimadas. Especialistas defendem prevenção e mais ação integrada de combatentes. Enel
quer adaptar fiação no Alto de Pinheiros, que é um bairro de São Paulo, após série de apagões. A Enel é a mesma empresa que presta aquele serviço aos cearenses na área de iluminação pública. Rio de Janeiro pode ter aumento de até aquecimento global. Rio pode ter aumento de até 21 centímetros no nível do mar, mas só em 2050. São Paulo tem média de 5,6 graus Celsius no dia mais frio do ano. Calor volta nesta semana. E essa média de 5,5 graus Celsius foi sentida na madrugada de ontem, em São Paulo. Entidades e empresas alertam para fiscalização dos remédios Ozempic e Mounjaro. Na área de esportes, a primeira matéria é lamentando a morte aos 27 anos do zagueiro que desmaiou em jogo no Morumbi. O uruguaio estava internado desde o dia 22 de agosto, quando teve arritmia cardíaca e caiu num gramado quando jogava o time nacional do Uruguai contra o São Paulo. Ficou internado e morreu de ontem para hoje. São Paulo confia na boa campanha em casa para derrubar o Atlético de Minas Gerais. A atleta Baus vê injustiça na retirada da medalha de compatriota, medalha de bronze, que foi para uma Romênia. Theo, o cão que está processando a própria tutora. Esse aqui não é no Brasil, não, é no exterior. No caderno de Economia e Negócios, em meio a desafios, a Vale do Rio Doce avança 3% em suas ações. China e Mariana são maiores desafios do novo presidente da Vale. Há conselheiros, Gustavo Pimenta, o novo presidente da Vale, defende enxugamento da estrutura da empresa. Para conselheiros, o novo presidente da Vale do Rio Doce deve aparar arestas com o governo. E repete aqui a frase, noutra matéria, do Lula. Cachorro com muito dono critica Lula, ou morre de sede ou morre de fome. Queda nos alimentos faz prévia da inflação desacelerar 0,19%. Orçamento de 2025 está mais equilibrado que o atual, diz o ministro Fernando Haddad da Fazenda. Concessão ao setor privado ajuda a desenvolver o país. Para sócio de consultoria, o Brasil tem freios de mão puxados que a iniciativa privada pode destravar. A Enel dá sinal verde a repasse milionário à empresa Amazonas Energia. Com R$ 232, ex-professora cria grife de sucesso na área de moda evangélica. Em 2017, a pernambucana de Olinda, chamada Luz Silva, comprou 6 peças de vestuário para vender de porta em porta. E hoje tem 3 lojas que faturam juntas R$ 200 mil por mês com moda para mulheres evangélicas, que aqui no Ceará a gente chama de crentes. Confecções da loja Luz Modas, peças voltadas para o público evangélico, é o carro-chefe do negócio. Empregada doméstica viraliza com guarda-chuva de crochê. Aqui é a Rocilda. Apesar do sucesso repentino, a Rocilda não pretende deixar o emprego dela.
Grandes marcas mudam para atrair a atenção do consumidor da geração Z. Inteligência Artificial Nacional quer atrair usuários com brasilidade. E a capa do Cultura e Comportamento, e com ela eu encerro aqui a minha participação lendo as páginas internas do Estadão, Amanda, é a dupla que fez muito sucesso nos anos 90, os irmãos estavam brigados há 15 anos, Liam e Noel Gallagher anunciam o retorno do Oasis, após 15 anos. Banda fará turnê no Reino Unido no próximo ano, 2025, e não descarta shows em outros países. Briga entre os dois irmãos provocou o fim do grupo em 2019. É com você. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo de hoje. O primeiro destaque é na área de opinião. A charge do dia mostra aqui uma falando assim sobre o clima, o meio ambiente, dizendo se cada idiota plantasse uma árvore, nós teríamos muitas árvores aqui pelo mundo. Nos editoriais, transição energética de Lula é balela. Pacote recém-lançado pelo Planalto, apesar da alcunha verde enganosa, tem gás natural, combustível fóssil como protagonista. O segundo editorial, entre o crime e o clima. Incêndio sob suspeita não eximem aí os governos de agir contra os efeitos do aquecimento global. Na área de política, a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, foi destaque na capa da Folha de hoje, dizendo que Felipe Martins, que é ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi proibido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo. Felipe Martins esteve preso, mas foi solto aí sob medidas cautelares e, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, dar essa entrevista violaria uma dessas medidas. Também na política, em São Paulo, Tarcísio entra para a campanha de Nunes e exalta parceria para tentar estancar Marçal. O governador vê direita deslumbrada e nos bastidores destoa de Bolsonaro a não considerar que a justiça censurou o influenciador. Também em São Paulo, Nunes é ignorado e Marçal domina podcasts bolsonaristas. O candidato do PRTB tem mais apoiadores do ex-presidente Bolsonaro do que o atual prefeito. Também em destaque, Queiroz atuou no PRTB por dirigente que diz ter ligação com o PCC, Fabrício Queiroz, que é o suposto pivô do esquema das rachadinhas aí na família Bolsonaro. Também destaque nas eleições em São Paulo, Justiça devolve direitos de respostas de bolos nas redes de Marçal. O influenciador terá que vincular nos seus perfis de vídeo o adversário após insinuar que ele é usuário de cocaína. Também em destaque, perfis de influenciador foram suspensos por prêmio de competição, falando aí da suspensão das redes de Pablo Marçal lá em São Paulo. Também, Hélio Gaspari escreve sobre Pablo Marçal e seu teleférico. Suas ideias são velhas e ruins. Também destaque na política, cartilha evangélica do PT faz alerta contra preconceito. O manual do partido orienta os candidatos e evangélicos no trato com o segmento. Ainda em destaque, em São Paulo, Datena quer imitar Tabata contra Marçal e é cobrado aí por debates. Nas séries da Folha sobre os desafios na capitais, Belém, sede da COP30, falha em rede de esgoto e coleta de lixo. Esse também foi destaque no Globo de hoje. A disputa pela prefeitura passa por promessas de serviços básicos em áreas ocupadas nas cidades com mais favelas aqui. O Rio Tucunumba, que é uma área onde as famílias vivem em condições precárias, é o destaque da foto de hoje. Também na política, Moraes acumula investigações em que é o próprio afetado. A apuração sobre o vazamento aberta por ministro envolve o seu próprio gabinete. E também em destaque aqui,
sobre o Exército, que abre um inquérito contra 4 militares autores de carta golpista pró-Bolsonaro. Pelo mundo, Maduro troca metade de seu gabinete ante protestos e pressão internacional. No México, há a discussão controversa sobre a reforma judicial em meio a manifestações e greves de juízes. Também em destaque, o ex-presidente do Uruguai, Mujica, recebe alta hospitalar e médica fala em câncer curado. Ainda pelo mundo, novo mega ataque russo mira bases de jatos F-16 na Ucrânia. Sobre a guerra Israel-Hamas, o exército de Israel anuncia o resgate de um refém em Gaza. No mercado aqui no Brasil, a Fazenda quer enviar neste semestre a proposta de taxação das Big Techs. A medida pode render aí entre 4 e 5 bilhões no ano, segundo o cálculo de assessor de Haddad, esse aqui que foi o destaque da manchete do dia. E medida para a indústria naval prevê 1,6 bilhões em renúncia fiscal. Ainda em destaque na economia, o IPCA 15 desacelera em agosto para 0,19% com queda nos alimentos. Em 12 meses, a inflação recua para 4,35% e alivia aí a pressão por o aumento dos juros, mas os combustíveis pressionam esse índice. Também em destaque, Haddad diz que sugeriu a Lula o anúncio de indicado para o Banco Central até o próximo mês, setembro. Vinícius Torres Freire fala sobre a política em estado de pânico e lamaçal. As redes sociais e a fúria contra o Estado ineficaz criam um país ingovernável e sujeito ao crime. E, por fim, presidente eleito da Vale propõe enxugar a estrutura corporativa. Gustavo Pimenta não teve objeção do Planalto e as ações da empresa aí subiram em 3%, aí com Gustavo Pimenta, que assumiu a mineradora. São esses os destaques internos da Folha de São Paulo de hoje. O que a gente tem no Povo, Celi? Nós temos a primeira matéria nas páginas internas do jornal cearense O Povo, Amanda, esse assunto que você leu, que é a manchete do jornal Globo do Rio de Janeiro. Esse depoimento do Rony Lessa, ex-policial militar, lá no STF em Brasília, revela a corrupção, o caos que é o estado do Rio de Janeiro. E não é só na área policial, está envolvido, o governador foi preso, Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, foi preso. Agora, conselheiro do Tribunal de Contas, envolvido na morte da vereadora Marielle. É um caos aquele Rio de Janeiro. E a manchete da matéria diz: Rony Lessa diz que réus do caso Marielle, do assassinato da vereadora, são de alta periculosidade. Réu confesso na execução dos homicídios, que realmente foram 2, foi da vereadora e do seu motorista, é um dos delatores na investigação. O ex-policial militar Rony Lessa disse ontem que os réus acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, são pessoas de alta periculosidade. E quem são esses réus? No processo, são réus o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, nome dele, Domingos Brazão. O irmão do Domingos, que é o deputado federal, hoje está sem partido, que foi expulso. O ex-chefe da polícia, que é também é Brazão, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão. Também é réu o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa, e o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira. Todos respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa e estão presos.
O delator, o Rony Lessa, afirmou que Domingos e Chiquinho Brazão tinham influência na Polícia Civil do Rio e falavam que tinham a polícia na mão. Na matéria do Globo, ele diz porque tinha a polícia na mão. Ele disse, bastava pagar 50 mil que delegados e agentes subtraíam, queimavam inquéritos, dava sumiço inquérito nas delegacias. Qualquer 50 mil, eles faziam isso. O Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão. Um conselheiro do Tribunal de Contas e o outro deputado federal. Imagine aí como é esse Rio de Janeiro. E vale lembrar que o Rio de Janeiro é um dos estados mais devedores da União Federal. Pega em dinheiro emprestado e não paga. E agora, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os maiores devedores. E quem são punidos são os estados que fazem o dever de casa, que seguram as suas finanças, que são comedidos com seus gastos. E agora, o Senado aprovou uma proposta do Rodrigo Pacheco para parcelar a dívida dos estados em 30 anos. Por quê? Porque ele quer ser candidato a governador de Minas Gerais em 2026. Outro destaque nas páginas internas do Jornal Povo é essa volta aí, o anúncio dos irmãos Gallagher, considerada uma das bandas de rock mais relevantes da década de 90, o Oasis irá voltar. Com a formação completa, o grupo britânico anunciou a reunião ontem em publicações nas redes sociais. Os irmãos Gallagher, Liam e Noel, confirmaram que vão estar juntos na turnê que celebra os 30 anos do disco que os levou para o sucesso mundial. A banda revelou as datas da turnê comemorativa que até então irá passar pelos países do Reino Unido. Secretaria de Turismo do Estado do Ceará avalia migração de hotéis ali da Praia de Iracema, Beira-Mar, para a Praia do Futuro como positiva. Ceará também foi o estado do Nordeste que mais recebeu turistas internacionais em julho. A matéria aqui não fala, mas é bom lembrar que essa migração não é por acaso. Não é por acaso. No início do ano, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma mensagem da Prefeitura Municipal, do prefeito Sarto, concedendo benefícios para quem quisesse investir na Praia de Iracema, na Praia do Futuro e ali do Caça-Pesca, naquela região. Tem um incentivo aí dado pela Prefeitura de Fortaleza. Nota de pesar é a morte do jogador Izquierdo, jogador do time nacional do Uruguai, Juan Manuel Izquierdo, faleceu na noite de ontem, após sofrer um ataque de arritmia cardíaca da partida da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Copa Libertadores na última quinta-feira. Ele passou mal no campo, desmaiou, foi hospitalizado no Albert Einstein, mas faleceu ontem, não resistiu. Ainda destaque nas páginas internas, é uma matéria dizendo que o Ministério Público apura crimes de torcidas organizadas em Fortaleza e suspende as atividades do presidente da torcida organizada do Ceará, é a TOC, é o Geicivan Santos. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal, deflagrou a segunda fase da Operação Apito Final, que investiga a participação de integrantes de torcidas organizadas vinculadas ao Ceará Esporte Clube e Fortaleza Esporte Clube em conflitos e tumultos antes e depois das partidas. Nesta segunda fase da investigação, a operação cumpriu 9 mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas. O MPCE não citou quais. A ação baseou-se em pessoas suspeitas de participarem de tumultos no Ceará e em outros estados da federação, quando os times jogaram como visitantes.
Foram apreendidos na operação aparelhos celulares, documentos e R$13 mil em espécie. Jornalistas do Povo é outra matéria, são finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A charge de hoje do Cleiton é sobre a interferência das queimadas. E ele aqui, com seu humor, diz, tem aqui um telespectador diante da televisão, e a notícia é: consequências das queimadas em diversos estados já podem ser sentidas em muitos lugares. Na coluna vertical, o jornalista Carlos Maza dá a sua visão, a sua versão sobre o debate de ontem entre os candidatos a prefeito de Fortaleza. Diz ele assim: debate do grupo de comunicação O Povo para a Prefeitura de Fortaleza evidenciou de vez a existência já apontada por pesquisas de dois embates principais na disputa pelo primeiro turno na capital. De um lado, disputam dentro do campo mais à esquerda as candidaturas de José Sarto, do PDT, e Evandro Leitão, do PT. Já pela direita, disputam protagonismo nesta campanha eleitoral o capitão Wagner, do União Brasil, e o André Fernandes, do Partido Liberal. Desde o início da campanha, o candidato do PDT tenta empurrar os problemas da capital, os problemas da gestão da capital, para a gestão do governador Eumano de Freitas, do PT. Aliado do governador, o candidato do PT vai no sentido contrário, defende o governo do estado e critica as ações da prefeitura. No debate de ontem, a situação acabou acontecendo pelo menos duas vezes, quando candidatos travaram embates sobre saúde e educação. No outro polo, Wagner e Fernandes travaram o que foi talvez o mais duro embate entre os dois até agora. O choque começou após o candidato do União Brasil, que é o capitão Wagner, fazer uma pergunta técnica sobre orçamento a Fernandes. A pergunta técnica era: o que é que o André Fernandes sabia sobre a LOA? O André Fernandes passou batido, não respondeu. LOA é lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, LOA, lei orçamentária anual. André Fernandes passou batido e tratou de outro assunto. A estratégia era clara, diz aqui o colunista: passar a pecha de inexperiente a Fernandes, evidenciar que ele não saberia comentar o tema. O candidato do PL, o André, rebateu essa pergunta técnica, acusando Wagner de fake news, de ser mentiroso, ao elogiar a própria gestão na saúde de Maracanaú. O André Fernandes disse que o Wagner mente quando diz que, quando assumiu a Secretaria da Saúde de Maracanaú, a nota que a Secretaria tinha junto ao Ministério da Saúde era de 5 pontos. E quando ele saiu, essa nota era de 9 pontos. E o André provou lá alguns números dizendo que isso era mentira do capitão Wagner. A falta de destaque é para o debate de hoje, no mesmo horário, do Grupo Povo de Comunicação. E hoje é com os candidatos a prefeito de Caucaia. Ciclo de debates do Grupo de Comunicação Povo continua hoje às 19 horas. Desta vez, com os candidatos à prefeitura de Caucaia. Foram convidados o coronel Aginaldo, do Partido Liberal, Emília Pessoa, do PSDB, Naomi Amorim, do PSD e Valdemir Catânio, do PT. O Jornal Povo reservou 3 páginas para o debate de ontem. Está aqui os 6 candidatos que foram convidados: André Fernandes, capitão Wagner, Evandro Leitão, aqui o Jorge Lima,
o Sarto e o Técio Nunes. A manchete é: saúde, segurança e taxa do lixo dão o tom em debate acirrado. Perdeu o debate? A outra matéria pergunta: confira pontos do confronto entre os candidatos. O Povo realiza hoje debate com os candidatos de Caucaia. Ontem na Assembleia Legislativa, na sessão, o jornal O Povo destaca que a indicação do candidato a vice-prefeito em Maracanaú gera polêmica na Alesse, na Assembleia Legislativa. E quem que levantou essa polêmica? Foram os deputados Lucinildo Frota, ele que é candidato a prefeito de Maracanaú, e a deputada doutora Silvana, que também é candidata a prefeito de Maracanaú. Os candidatos denunciaram que o candidato a vice-prefeito de Roberto Pessoa, que é o Sequini, ele é processado e condenado por agressão a uma mulher. Mas isso não foi agora não, faz alguns anos. E eles resgataram, o Lucinildo Frota e a doutora Silvana, resgataram essa condenação contra o Gerson Sequini, que é o candidato a vice de Roberto Pessoa. Técio Nunes já recebeu do PSOL nacional mais que soma das últimas campanhas da sigla, recursos do fundo eleitoral para a campanha do candidato do PSOL. TCE, Tribunal de Contas, são contas de Eumano, do governador Eumano, de 2023, são aprovadas com ressalvas sobre segurança, investimentos e metrô. Como eu já comentei, o Tribunal de Contas não aprova contas, quem aprova é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas emitiu parecer pela aprovação com ressalvas sobre as contas do exercício de 2023 do governador Eumano de Freitas. Agora, esse parecer vai para a Assembleia Legislativa, onde os deputados vão analisar e vão aprovar, concordando com o parecer do TCE, ou desaprovar, discordando do parecer do TCE. Como o governo tem maioria absoluta na casa, com certeza as contas vão ser aprovadas. Queimadas podem afetar soja e milho e mexer na economia do Brasil. É uma matéria na área de economia. Outra, região do Pecém perde quase 1.500 postos de trabalho no saldo do primeiro semestre. Na verdade, foram subtraídos 1.482 empregos lá na área do Pecém. O Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna: margem equatorial no foco de pesquisa e exploração. Na área de cidades, uma matéria dizendo que Fortaleza teve dia com pior índice de qualidade do ar por causa das queimadas no Brasil. Queimadas da Amazônia e do Sudeste espalham fumaça por todo o Nordeste. Famílias fecham acordo para desapropriação de terrenos para realizar a transposição. E essa desapropriação foi no município de Ipaumirim. Suspeita de induzir automutilação é alvo de operação. Mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Iguatu. Casos da febre Europush apresentam tendência de estabilização no Ceará. O editorial do jornal Povo de hoje: União de poderes no combate à criminalidade no Ceará. Aqui tem a capa convidando para o debate de hoje, do jornal Povo, às 19 horas. A mediação de hoje não vai ser mais do Ítalo, está dizendo que vai ser do jornalista Marcos Tardan, com o coronel Aginaldo, do PL, Emília Pessoa, do PSDB,
o ex-prefeito Naumi Amorim, do PSD, e Valdemir Catânio, do PT. E por último, a capa do caderno de esportes, Série A, projeção positiva. O Ceará Esporte Clube vê probabilidade de acesso aumentar para 30% após vitória sobre o Novo Horizontino, mas terá de melhorar desempenho como visitante para seguir na briga. É com você, Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, os destaques na área da política. O destaque na área da política é Pablo Marçal falando sobre as eleições municipais. Candidato vale tudo. Com um figurino antipolítico, língua solta, Pablo Marçal dribla denúncias, compra brigas, desafia a justiça eleitoral e usa a capacidade de engajamento nas redes sociais para desnortear as campanhas dos rivais e se colocar como um dos favoritos da Prefeitura de São Paulo. Também em destaque aqui sobre as eleições em São Paulo é a linguagem neutra no hino durante ato de campanha do deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Com Boulos e Lula no comício, o vídeo foi apagado aí após a repercussão. Também em destaque na área da política é sobre o Congresso. O Planalto cede e editará o decreto sobre as armas. Após pressão da oposição, o líder do governo diz que o Lula fará ajustes no texto. O executivo deve afrouxar a regra a respeito da instalação de clube de tiros perto de escolas. Segundo o líder do governo, Jacques Wagner, esse aqui de cabeça branca, o novo decreto deverá ser publicado até segunda-feira. Também em destaque o avanço do pacote de retaliação ao STF, porque na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados foi aprovada aí uma série de medidas que limitam a atuação do Supremo Tribunal Federal e, de acordo com a avaliação de alguns deputados, essa seria uma retaliação ao STF em razão aí do congelamento das emendas parlamentares. Também na política, Luiz Carlos Azevedo escreve nas entrelinhas: Marçal desponta no mundo das sombras. Na coluna de Denise Rothenberg de hoje é o calendário das emendas. Nada foi combinado oficialmente, mas alguns líderes já fecharam praticamente um consenso de só mexer com a transparência do orçamento, em especial sobre as tais emendas PIX, depois da eleição. Embora a relação com o governo Lula esteja melhor, depois da reunião desta semana e haja aí um prazo de 10 dias para a apresentação dessas medidas de maior transparência, a ideia é tratar desses temas que podem apresentar uma queda de braço entre o Legislativo e o Executivo, depois de conhecida aí a força eleitoral de cada legenda. A aposta hoje é de que o presidente Lula e o PT não terão sucesso eleitoral que lhe dê força para obrigar os parlamentares a se colocarem as verbas das emendas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Assim, será melhor Lula segurar os partidos de centro ao seu lado do que essa turma solta correr aí para os braços dos adversários rumo aos turnos de 2026. Também destaque no Correio Brasiliense: 15 dias para atacar os incêndios com força total. Isso foi o que o ministro Flávio Dino determinou ao governo federal, que se mobilize aí todo o efetivo para conter as queimadas que devastam o Pantanal e a Amazônia. Da Carta Branca, inclusive, a abertura de um crédito extraordinário que custeie essas operações. Na área de telecomunicações, durante a reunião do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, Carmen Lúcia, a presidente do TSE, defende aí a imprensa livre. Na área de opinião, Alexandre Garcia escreve sobre o impasse de Lula. Lula foi longe demais com Maduro e está diante desse impasse. Lembram quando Maduro ironizou o nosso sistema eleitoral? Está pagando por isso. Não pode mostrar as atas porque revelam que perdeu. Ainda em destaque aqui,
esse que foi topo da página de hoje, da capa principal de hoje do Correio Brasiliense, na área de economia, a entrevista com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Ele disse que o Minha Casa Minha Vida é espetacular, além de elevar a autoestima das pessoas a adquirirem um imóvel. O presidente da Caixa destaca que o programa de habitação contribui também para a geração de emprego. Para cada 100 unidades, são 67 empregados aí gerados em torno da comunidade. Essa aqui é a entrevista completa com o executivo. Também na área de economia, a Maurício Segala escreve na sua coluna: sem interferência política, novo presidente da Vale agrada o mercado. Também em destaque, ouro em país, a judoca Beatriz Souza, ela atrai aí patrocinadores. Outros destaques, Lula lamenta críticas contra a mineradora, aí levanta críticas. Ele aumenta, na verdade, as críticas contra a mineradora. Apenas um dia após a definição do novo CEO da Vale, o presidente Lula voltou aí a criticar a mineradora. Ele disse que a Vale sempre foi um orgulho do país. A gente sabia quem era o presidente da Vale. Hoje, nessa discussão para receber o dinheiro de Mariana, que prometeram para o povo, você não vê o dono. É uma corporation, uma gente que, um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, e você não sabe quem é o dono. O número de destaque de hoje são 155,9 bilhões, que é a fortuna do fundador do Facebook. E por fim aqui, o destaque na economia é as falas de Lula contra a Vale. Um dia após o novo CEO da mineradora, Gustavo Pimenta, a nomeação de Gustavo Pimenta, o presidente disse que o modelo corporation deixa a empresa como um cachorro sem dono. Ele defendeu a manutenção das estatais como a Petrobras. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. Ou seja, o que a gente tem no Valor Econômico? Temos uma matéria com a jornalista do Valor Econômico, Lu Aiko Ota, dificuldades da reta final do PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025. Temos também dizendo que São Paulo é quinto estado com mais queimadas em agosto. O primeiro foi Mato Grosso, o segundo Pará, terceiro Amazonas, quarto Mato Grosso do Sul, quinto São Paulo, o sexto Minas Gerais, o oitavo Maranhão, o nono Tocantins e o décimo o Acre com maior número de queimadas em agosto. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes se reúne com Lula em busca de solução para a construção do estádio do Flamengo. Analistas estão de olho nas despesas do governo de 2025. Gasto previdenciário é uma das preocupações para o projeto de lei orçamentária anual do próximo ano, que será enviado pelo governo até sexta-feira, dia 30 de agosto. 5 caminhos levam ao Prêmio Jovem Cientista. Disputa bilionária trava acesso de alunos à internet. 44% das cidades do país têm fila vaga em creche. País vai levar mais tempo para ter metade de idosos e crianças. Aqui a publicidade, que foi uma página inteira no Estadão, está aqui com minha página, esse informe publicitário em defesa por um pacto econômico com a natureza e assinado por várias figuras nacionais da economia brasileira. Após meses de pressão, serviços dão alívio na prévia da inflação de agosto. Recurso contesta decisão do Tribunal de Contas da União. Projeto orçamentário de 2025 é mais confortável que o atual, diz o ministro Fernando Haddad da Fazenda. Sucessão em São Paulo, aqui uma capa, uma página inteira com a entrevista com Tabata Amaral, candidata a prefeita de São Paulo pelo PSB. Ela diz: estou aqui para enfrentar a entrada do crime organizado na política.
Em São Paulo, candidata do PSB aposta em batalha jurídica contra Marçal, do PRTB, e critica contratos da gestão de Ricardo Nunes, atual prefeito, com o PCC na área de transportes. A denúncia da investigação da Polícia Civil aponta isso, que uma das empresas que prestam serviço de transporte coletivo para a Prefeitura de São Paulo é ligada ao PCC. Pirâmide digital de Pablo Marçal, do candidato Pablo Marçal, é inspirada em influencer que está preso. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nega recurso de coice contra Boulos. Ricardo Nunes aposta na TV para atrair bolsonaristas. E ele tem o maior tempo de televisão, que o programa eleitoral começa sexta-feira. Governo publica portaria para destravar pagamento de emendas parlamentares. Pacheco recebe Arthur Lira para discutir novos critérios. Análise de projetos que limitam o Supremo é adiada. Projeto de lei na Câmara Federal, limitando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Com a ajuda do Judiciário, Polícia Federal avança em investigações sobre venda de sentenças. 3 frentes foram abertas nos últimos meses pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com foco São Paulo, Maranhão, Tocantins. Mas já houve caso e condenação na Bahia e no Espírito Santo. A matéria que não diz quanto cada juiz ou cada desembargador cobra para vender uma sentença. Na área internacional, Estados Unidos, eleições nos EUA. Plano de Câmara prevê arrecadar 63 trilhões de dólares em 10 anos, taxando os ricos. Isso já está no plano de governo da candidata pelos democratas Kamala Harris. Riscos distintos estão diante de Trump e Kamala, diz analista. Nicolás Maduro, na Venezuela, altera gabinete e reforça a linha dura do governo. Editorial de hoje do Valor Econômico. Intervenção no gás gera despesa e insegurança jurídica. Coordenar para evoluir e integrar o setor elétrico, escreve Marcos da Costa Sintra. Com meta de mais inclusão, Paris retoma festa com Paralimpíada. Caderno Empresas, escolhido diretor-geral da Vale do Rio Doce. O Gustavo Pimenta marca novo ciclo na empresa. Novo diretor da Vale terá segurança entre desafios. Gustavo Pimenta participa das negociações para acordo relativo à tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Mercado vê continuidade e reduz temor de interferência do governo federal na mineradora. Lula critica privatização de empresas públicas e defende presença do Estado. Baker Tilly vê oportunidade de crescimento no Brasil e na América Latina. A empresa Dow tem novo comando na América Latina e no Brasil. China segura insumos para produzir chips. Como fabricar e consumir roupas sem prejudicar o meio ambiente. BNDES apoia Mombark no arco da reestruturação. Perdas com queimadas em canaviais de São Paulo já alcança 500 milhões de reais. Alta do açúcar pode aliviar efeito do fogo para usinas. Caderno de Finanças. Incerteza sobre próximos passos da Selic aumenta e o Copom vai se reunir no próximo mês de setembro para avaliar a Selic. Ativos locais têm sessão negativa após IPCA 15. Banco Central não precisa elevar juro
para ganhar credibilidade. A coisa certa a se fazer no momento é subir a Selic. Tudo isso dentro da especulação financeira. Bancos estão relativamente otimistas, apesar de incertezas. Alta da Selic, mais uma matéria sobre a especulação financeira. Alta da Selic pode esfriar emissão de dívida em 2025, diz gestor. Ofertas de Fiagro têm segundo melhor mês do ano em julho. E por último, Amanda, é a capa do caderno Legislação, dizendo que teses sobre base de cálculo de tributos no STF podem custar 118,9 bilhões de reais à União Federal. Exclusão do ISS do PIS/COFINS está na pauta da sessão plenária de hoje do Supremo. E no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, valida prescrição de multa aduaneira. A Corte, o STJ, mantém taxa de conveniência. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!